Oi, vai começar a entrevista agora, então vou te pedir para não fazer barulho depois, tá? Tá bom. Beijo. Beijo. Eu fui sócio aspirante do IAB no Rio Grande do Sul, ainda no terceiro ano de faculdade. Depois, quando vim para o Rio, fiquei sócio do IAB do Rio de Janeiro. E nos anos 70, fui diretor cultural do IAB, depois vice-presidente, e na gestão do Conde, eu vice, o Conde renunciou antes do término do mandato, eu concluí o mandato do Conde como presidente. Isso tudo foi na década de 70, quando o IAB teve uma atividade cultural bastante expressiva, a sede era na Conde de Irajá, no Botafogo, numa casa alugada, e depois construímos uma política de valorização do debate arquitetônico que foi registrada em 3 pequenos volumes chamados Arquitetura Pós-Brasília, Depoimentos. Esse conjunto de depoimentos ainda hoje é muito lido por pesquisadores da arquitetura, do urbanismo e do IAB. Depois eu voltei a ter uma atividade mais efetiva com o IAB nos anos 70, 90, quando na Secretaria de Habitação e no Instituto Pereira Passos, na Prefeitura do Rio de Janeiro, nós fizemos um convênio com o IAB para elaborar um concurso, primeiro para o projeto Rio Cidade, quando foram escolhidos 15 escritórios de arquitetura que produziram os projetos para os primeiros 15 bairros, isso na gestão do Luiz Fernando Janot. E logo depois fizemos outro convênio com o IAB para o concurso dos projetos do programa Favela Bairro, aí já na gestão do Demetrio Anastasakis. Nesse momento também eu fui membro do Conselho Superior do IAB, por um período pequeno. Depois, nos anos 2000, 2008, 2009, quando houve um debate bastante expressivo na cidade, por conta dela ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, e logo em seguida dos Jogos Olímpicos de 2016, houve um movimento entre os arquitetos e eu fui indicado para ser candidato a presidente do IAB do Rio de Janeiro e fui eleito para a primeira gestão de 2010 a 2012, depois reeleito até 2014 e em simultâneo nessa segunda gestão com a presidência do IAB Nacional e uma reeleição até 2017. Nesse período é que o IAB pleiteou a candidatura do Rio de Janeiro e do Brasil como sede do Congresso Mundial de Arquitetos, que foi definido na Assembleia Geral da UIA, na África do Sul, em 2014. E de lá até a realização do Congresso, previsto para 2020 e efetivamente realizado em 2021 por conta da pandemia em 2020, as nossas atividades do grupo todo, do IAB do Rio de Janeiro, do IAB Nacional e de muitas outras pessoas voluntárias, foram dedicadas a organizar o Congresso Mundial de Arquitetos. Nesse período de várias décadas em que eu tive atividade no IAB, eu diria que o IAB me ofereceu
muitíssimo em relação ao desempenho da prática profissional. O IAB foi uma segunda escola, e uma segunda escola com outro viés, um viés com uma dimensão social e política bastante expressiva, onde conceitos importantes da arquitetura, do urbanismo, da cidade, do planejamento, estavam sendo e foram elaborados ao longo desse período todo. De tal modo que eu e a minha geração e as gerações seguintes também se beneficiaram muito desse âmbito de debates, de críticas, de participações que o IAB ofereceu. No caso do IAB do Rio de Janeiro, a gente tem que ressaltar que nós, como arquitetos, precisamos sempre reforçar. A questão espacial é fundamental. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. O IAB funciona bem, a cidade funciona bem, os espaços funcionam bem, quando eles estão localizados, eles vivem condições saudáveis de elaboração dos debates, da cultura, das preocupações sociais, profissionais, políticas, num ambiente arquitetonicamente expressivo. E é o caso do IAB do Rio de Janeiro, com a sua sede magnífica, um exemplar do início do século XX, que esteve em petição de miséria por muitos anos, talvez décadas, ao abandono, esteve por conta do fechamento das condições de transportes sobre trilhos na cidade. A sede do IAB era um lugar em que os bondes eram mantidos e, com a derrocada da mobilidade sobre trilhos na cidade e no Brasil como um todo, aquele edifício ficou abandonado. Então, quando o IAB se manifestou favorável por ocupá-lo e fazer com que aquela quase ruína voltasse a ter uma condição de excelência, aí então a sede do IAB do Rio de Janeiro ofereceu uma exuberância para a instituição e para a cidade, porque ela não se limitou a ser lugar onde se debatia a arquitetura para os arquitetos. Ela foi e deverá continuar sendo o lugar onde se estruturam pensamentos, ações, métodos em benefício da sociedade como um todo. Sobretudo do ponto de vista urbano e arquitetônico, mas não apenas. Num âmbito mais abrangente, o IAB é uma casa de reflexão e de proposições de interesse da sociedade. Foi uma construção, né, para conseguir alcançar a primeira, inclusive antes de Copenhague, que era que Copenhague iria sediar o primeiro congresso que tornaria uma cidade capital mundial da arquitetura. E o Rio de Janeiro, com o congresso virtual, que acabou sendo em função da pandemia, conseguimos alcançar o título antes. Qual é a relação do IAB do Rio de Janeiro com o Congresso Mundial de Arquitetos? É uma relação íntima, porque, ao mesmo tempo que a sede do IAB do Rio de Janeiro, era também, na ocasião, o lugar onde se localizava a direção nacional do Instituto. E os preparativos, os debates, os elementos que formularam condições para que houvesse a candidatura e, uma vez vitoriosa, ela se consolidasse como uma expressão importante nos acontecimentos internacionais da arquitetura, isso se deve àquele lugar, em grande medida. As pessoas que atuavam ali, mas naquele lugar especialmente. Em concomitância, nós fizemos um conjunto de debates sobre a urbanização de favelas.
Morar Carioca. O IAB foi conveniado pela prefeitura para coordenar e organizar os concursos e também a implementação das primeiras etapas. E isso permitiu que, durante 1 ano e meio, 2 anos, praticamente toda semana tivéssemos debates de alto nível na sede do IAB do Rio de Janeiro, voltados para a questão urbanística, para a questão social das favelas, para a organização espacial. Enfim, foi um período riquíssimo que foi permitido pela organização do programa Morar Carioca, em sintonia com as potencialidades que o espaço oferecia. E, igualmente, o IAB Brasil, o IAB de 1963, organizou um seminário que ficou histórico, chamado Seminário Nacional de Habitação e Reforma Urbana, cuja último evento se deu no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Por isso, esse evento, esse seminário, entrou para a história como Seminário de Quitandinha, e onde, pela primeira vez, a expressão reforma urbana foi trazida para o debate público. Lembre-se que, na ocasião, o Brasil estava numa efervescência política importante, onde as reformas de base estavam sendo debatidas. E o IAB trouxe a reforma urbana como uma necessidade para a organização e desenvolvimento das cidades brasileiras, que estava vivendo já naquele momento uma explosão demográfica importante, que nas décadas seguintes se consolidou muito efetivamente. Nós vimos depois o golpe de 64, nós vimos o BNH, vimos que houve uma política habitacional muito criticada pelos arquitetos, mas que aproveitou também muito do que se debateu e que se designou como resultados do Seminário de Quitandinha. Por isso, também, o Seminário de Quitandinha passa a ser um lugar histórico na arquitetura e no urbanismo do Brasil. Então, em 2013, aos 50 anos da realização do Seminário de Quitandinha, o IAB, aí já é o IAB Nacional no Rio de Janeiro, organiza um conjunto de seminários que se realizaram em todas as regiões do país, 8 seminários, com o conclusivo no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Seminário esse que passamos a designar como Quitandinha mais 50, e do qual resultou um conjunto de recomendações publicadas num livro, numa edição extraordinária da revista Arquitetura, que foi o porta-voz do IAB do Rio de Janeiro nos anos 60 e 70, recuperado agora em 2013, 2014, nessa publicação que tem respostas, sugestões, recomendações e críticas que são muito atuais, que fazem muito sentido ainda para o desenvolvimento brasileiro e que, infelizmente, tem sido muito pouco, corresponde muito pouco a esse ideário de redução das desigualdades, melhora da equidade urbana, melhora das condições de infraestrutura, de mobilidade, das questões habitacionais. O IAB, os arquitetos brasileiros, através do IAB, têm formulado com consistência, com qualidade, eu posso dizer isso, sem nenhuma restrição quanto à modéstia, porque é uma realidade construída coletivamente, que os arquitetos brasileiros no IAB, ao longo desses tempos, têm sido um farol em direção à construção de cidades e espaços brasileiros de melhor qualidade e mais inclusivos. Esse farol, no entanto, nem sempre é percebido pelos navegadores da política, que
muitas vezes optam por caminhos escuros, caminhos que às vezes até estão dirigidos para a popa. Mas o IAB continua, o IAB é teimoso. O IAB foi fundado pela união de duas entidades de arquitetos em 1921. Na ata de fundação, consta como um dos dois objetivos centrais da organização dos arquitetos a defesa da elaboração de concursos públicos de arquitetura para a escolha dos projetos relevantes que o país e as cidades construíam. E esse tema dos concursos públicos de arquitetura se mantém ao longo de toda essa história centenária do IAB, com momentos muito importantes, com resultados que fazem parte da cultura brasileira de um modo muito determinado, como é o caso, por exemplo, do concurso público para o Plano Piloto de Brasília. Outros inúmeros concursos importantes, sede da Petrobras, sede do BNDES, capital de Tocantins, N concursos, maiores, menores, de conjuntos residenciais, de cidades, de equipamentos públicos, de equipamentos privados também, porque há concursos públicos para agentes privados. E nos últimos tempos, os concursos do Rio Cidade, mais de 30 escritórios selecionados em concurso, os concursos do Favela Bairro, mais de 50, com 155 projetos, num período de 8 anos, elaborados através de escolha para o concurso público de projeto. Mais adiante, um concurso que ficou na história, que é para a Estação Antártica Comandante Ferraz, organizado pelo IAB por encomenda da Marinha, de uma sofisticação tecnológica muito importante no programa e nos resultados arquitetônicos alcançados pela equipe vencedora, que foi contratada para desenvolver o projeto e o fez num tempo escasso, que surpreendeu até a Marinha, porque fez com 1 mês de antecedência do prazo estipulado. A Estação Antártica está lá, funcionando muito bem. Concurso do Morar Carioca, já me referi também a isso antes, 40 escritórios selecionados. Concurso Porto Olímpico, que foi um sucesso do seu ponto de vista do concurso e foi um fracasso do seu ponto de vista da implantação, porque a prefeitura, que era a promotora, contratou os projetos, o programa foi diluído e a mídia e os árbitros, em geral, se localizaram na Barra da Tijuca. Mas o concurso teve resultados, do seu ponto de vista dos conceitos elaborados, de excepcional qualidade. O livro publicado está aí para mostrar a qualidade daquilo e como, uma vez construídos os projetos vencedores, foram 4, como o Porto Maravilha, onde ele se situava, ocupando 17 hectares, teria uma resposta urbanística muito expressiva, sinalizando para a cidade e para as cidades como um todo um modo contemporâneo de construir urbanisticamente com qualidade, ao invés das expressões que eu poderia chamar de medíocres, que se implantam Brasil lá fora como projetos urbanísticos hoje em dia. Outros concursos foram realizados e o concurso passou a fazer parte da lei de licitação como um dos modelos de licitação para interesse público. Mas hoje em dia, infelizmente, o Brasil está caminhando por esses roteiros tão distantes
do que se defende. Isto é, o Brasil, desde 2015, permite que as obras públicas, e as obras públicas são mais ou menos 40% do que se constrói no país, e, portanto, tem uma repercussão muito importante sobre o modo de fazer, de projetar e de construir. As obras públicas, desde 2015, estão sob uma direção legal que permite que se contrate o construtor, a empreiteira, sem projeto. Projeto quem fará será o construtor previamente contratado, com o contrato assinado, com os preços estabelecidos. E aí ele vai fazer o projeto que for comercialmente de maior interesse para ele. Ora, isso é uma perda de qualidade que o Brasil está desenvolvendo, e não apenas de qualidade da obra pronta, mas até uma perda de recursos públicos importantes, porque esse modelo acarreta quase sempre, eu diria que provavelmente sempre, custos adicionais. As obras não ficam naquele preço original. Elas vão crescendo porque sempre a empreiteira está dizendo que precisa disso, precisa daquilo, porque o projeto não contemplou. O que foi contratado foi através de uma folha, não de um conjunto de desenhos que definisse plenamente o que era desejável. Preços elevados e prazos que não se completam. Prazos que não se completam. O Brasil contratou em 2012, 15 por aí, contratou 6.000 creches de 2 modelos para o Brasil todo. Aquilo é um descalabro. Como é que o país contrata 6.000 creches num país continental com 2 modelos? Eu, infelizmente, estou às voltas com isso até hoje. Eu era presidente do IAB, a revista Itsué me procurou para saber o que eu achava, e eu disse que aquilo ali era um absurdo, que o Brasil não podia fazer isso, tinha que ter projetos para esses lugares diferenciados. Uma das empreiteiras, 2 empreiteiras é que ficaram encarregadas de fazer esses 6.000 creches. Uma das empreiteiras, sediada no Paraná, reclamou na justiça dizendo que eu estava prejudicando, que o IAB também entrou com um processo contra nós. O processo foi para Brasília, para a segunda instância, está parado até hoje lá, que eu saiba. As 6.000 creches foram construídas? Não foram. A última estatística parece que não tinham construído nem 700. Esse é um retrocesso cultural, econômico, tecnológico, político, social, de toda a natureza. Então, esse quadro que tem tido a crítica permanente e fundamentada do IAB, a gente tem ainda que ter esperança que ele possa ser revertido. Então, tem algum episódio que tenha ocorrido no IAB que te faça recordar com carinho, que desperte alguma emoção na sua memória? Bom, selecionar um vai ser difícil, ou 2 ou 3, porque sempre tem expressões que nos encantam, né? Senão a gente não estaria trabalhando voluntariamente durante tanto tempo, né? Se não tivesse o ânimo que os momentos de emoção nos conduzem. Então, eu não tenho como escolher um ou outro. Tem alguns hilários, alguns tristes, mas sempre são dotados de um interesse e de uma esperança de estarmos construindo alguma coisa melhor. Por exemplo, quando o governo do Distrito Federal contratou uma empresa de Singapura para fazer o plano Brasília ano 2050, foi um escândalo. Como é que um governo do Distrito Federal contrata uma empresa de Singapura para dizer como é que vai ser Brasília daí a 40 anos? Brasília que foi fruto de um concurso público de arquitetos brasileiros selecionados e que fizeram o que fizeram com a qualidade que está lá para todo mundo ver
e usufruir. Como que o governo desse lugar contrata uma empresa de Singapura? Aí o IAB entrou em polvorosa, né? O IAB entrou em polvorosa e fizeram uma campanha que foi muito bem sucedida. O Chico Caruso desenhou o rosto do Lúcio Costa, em charge, e o rosto do Niemeyer, em charge. E nós mandamos fazer máscaras disso. Então nós fizemos eventos no Brasil todo, sobretudo em Brasília e no Rio de Janeiro, em que dezenas de arquitetos e pessoas botavam aquelas máscaras e um cartaz. Eu lembro disso, eu estava nem aberto. Brasília sim, Singapura não. E o governo do Distrito Federal teve que voltar atrás. Então, aí é um momento de euforia, né? Quando ele desiste dessa contratação bizarra. O Hilário está aí no modo como nós reprovamos, né? Com humor, com firmeza, mas com humor. Teve outras, numa determinada ocasião, o ministro das Cidades veio para uma solenidade no IAB. Poxa, o ministro das Cidades vir ao Rio de Janeiro e ao IAB para um evento nosso é alguma coisa muito respeitável. Foi um momento importante, porque aspectos a destacar da profissão e da cultura arquitetônica estavam na pauta desse evento e que o ministro participou. O ministro não era da área da arquitetura, nem do urbanismo, era um político. A partidária, que não deu para segurar o auditório lotado, quando o ministro se referiu ao IAB, ele chamou a IAB. A IAB foi demais. Bom, então quais seriam os desafios atuais e os desafios para os próximos anos para o IAB? Poxa, isso quem tem que responder é você, que é presidente do IAB, Marcelo. Eu, o máximo que poderia ter feito é tentar responder isso no período que eu estava lá. Agora eu te respondo. Marcela, habla, querida amiga e presidente, como você vislumbra os próximos anos do IAB? Bom, acho que o maior desafio atual do IAB é exatamente manter esse diálogo com a sociedade. Como foi colocado aqui, há uma série de desencontros, eu diria, em relação à qualidade de projetos, à qualidade da arquitetura que está sendo produzida e planejada nas cidades, e como o IAB recupera esse papel de ser um protagonista no debate e na discussão de cidades, e na promoção de concursos públicos de arquitetura. Acredito que ainda há uma procura hoje por concursos públicos de arquitetura, mas há um enfrentamento muito grande, inclusive diante da lei. A legislação ela foi atualizada, mas ela ainda não favorece os escritórios de arquitetura, ela ainda está favorecendo as construtoras, as empreiteiras, a falta de projeto. E recentemente também o IAB teve a oportunidade de participar em um congresso no Fórum Mundial Urbano da ONU Habitat, em que o ministro das cidades estava lá exatamente colocando essa dificuldade. É outro ministro, não é o que eu falei, né? Outro ministro, Jader Filho, atual ministro das cidades, colocando a dificuldade do Brasil hoje não em relação a recursos financeiros, mas sim em relação a projetos. E o IAB colocou exatamente na mesa que uma das soluções é o concurso público de projetos de arquitetura. Então, ele está aberto a esse diálogo. Acho que esse é o papel do IAB, né? E contratar a obra a partir do projeto completo feito antes da licitação, não é? Essa é uma meta do IAB, é um ideário que o IAB tem defendido, né, e que precisa... Exatamente. Agora, Marcela, como reposicionar o IAB e a sociedade ante essas dificuldades? Não, você colocou isso, que seria o desafio a enfrentar.
A gente tem que considerar também que o IAB não é todo poderoso. O IAB tem muita coisa a dizer, mas nós estamos vivendo um tempo muito conturbado, um tempo de destruição de valores e ascensão de outros que ainda tem que se ver o que resulta disso. Para muitas pessoas, é preciso ter um outro tipo de enfrentamento das questões que não essa banalidade e mediocridade com que o mundo está vivendo. Como há poucos dias esse depoimento vai ficar datado, mas não dá para deixar de considerar que essas dificuldades que o IAB está vivendo, que os arquitetos estão vivendo também, que a sociedade está vivendo, está num tempo em que o presidente da maior economia do mundo e mais bem armada do mundo diz que vai fazer resorts, Riviera, no lugar onde estão 2 milhões de palestinos com as suas economias, com a sua construção espacial demolida por uma guerra que abala a todos nós. Então, é um contexto complexo. Nós temos que fazer com que o IAB continue vivo, com vitalidade, buscando os jovens arquitetos como você, né, à frente da entidade, para que tenha ânimo para passar por esse período com muita esperança. O que o IAB significa para você? Eu acho que eu já dei mais ou menos uma indicação sobre isso. É um lugar de muito aprendizado. Não é uma escola, não é uma universidade, mas é um lugar de aprendizado pela riqueza de informações que circulam no IAB através de um modo muito informal de organização. O IAB tem sua estrutura bem regular, tem o seu conselho superior, tem seus conselhos estaduais, suas diretorias, suas comissões, é bem organizado, mas também é informal nas discussões, no levantamento das questões, nos debates que promove, e isso é muito rico. Isso, na minha experiência pessoal, me ajudou muito a compreender melhor o papel da arquitetura, da cidade, da sociedade, do nosso papel como profissional. Eu devo ao IAB, até o Thiago Holtzman, quando presidente, me pediu um artigo para a revista que ele estava organizando. E eu concluo justamente dizendo isso, dizendo que eu devo muito ao IAB. O IAB, para mim, foi um lugar de muito enriquecimento para tudo, inclusive para a vida. Olha, eu me identifico muito, eu acho que eu deveria também ter dito, né? Assim, bom, Sérgio, presidente do IAB, presidente do IAB do Departamento do Rio de Janeiro e também direção nacional, um colega hoje. E eu também devo muito ao IAB e uma inspiração dentro do IAB foi você, para mim. Porque eu lembro, eu ainda, durante a universidade ou depois de formada, frequentando o IAB, e Sérgio sempre foi uma figura muito presente nas palestras, inclusive no Morar Carioca, foi uma oportunidade que eu formei um escritório com os professores da universidade para concorrer àquele concurso, ganhamos o concurso, e era um concurso de metodologia de projetos, e realmente, assim, naquele momento, o IAB virou um palco para a cidade para discutir mobilidade, discutir moradia. Era um momento em que o Favela Bairro estava se atualizando e também estava falando disso, né, de que no primeiro momento se entendia que a urbanização era no espaço público e num segundo momento com o Morar Carioca já se entendia que também deveria se tratar o espaço privado da casa para ter uma melhoria habitacional e uma melhoria de qualidade de vida. Então, acho que aquilo tudo me motivou. Hoje, o meu tema é habitação social.
Mas eu acho que o que é bacana e o que é interessante no IAB é exatamente que ele é plural. E essa diversidade de temas, essa escola, acho que o IAB é uma escola para os arquitetos, mas também para a sociedade. Então, eu gostaria de encerrar também qual é esse papel, a gente entende qual é o papel do IAB para as nossas vidas, para os arquitetos, para os jovens, mas qual é o papel hoje ainda na sociedade? Qual é o papel que o IAB tem hoje de passar conhecimento ou de trocar com a sociedade? Mais do que passar conhecimento, acho que é uma troca. Eu acho que a primeira questão, o IAB tem que se manter com liberdade, com autonomia e com espírito crítico. Isso não é fácil e não é trivial isso. É até bastante difícil, porque as artimanhas, as arapucas que são colocadas, muitas vezes são para fazer a cooptação do IAB, ao invés da opinião do IAB. Então, o IAB livre, o IAB com autonomia de pensamento e de posicionamento, é uma questão essencial para a sua sobrevivência e para a sociedade brasileira onde ele atua. O segundo aspecto que você levantou é ser um lugar de discussão, de debate, de reflexão. Isso ajuda a cidade, isso ajuda o país. Esse é um papel da nossa instituição. E eu lembro de um aspecto curioso, que nos anos 90, quando fizemos esses concursos do Rio Cidade, do Favela Bairro, o IAB estava muito enfronhado nesses debates, e o arquiteto Luiz Paulo Conde, que tinha sido presidente do IAB, que na ocasião era prefeito do Rio de Janeiro, tinha convidado o arquiteto Oriol Bohigas, catalão, expressão importantíssima da arquitetura mundial, e o grande arquiteto português Nuno Portas, para fazerem uma apresentação de estudos para o Rio de Janeiro, num contexto de reflexão, projetos para reflexão. E eles estudaram a Praça 15. Fizeram uma palestra muito bem constituída, uma maquete bonita, no Paço Imperial, pela manhã, que foi divulgado pela mídia e tal. E de noite nós fomos jantar num restaurante que tinha no Jardim Botânico, chamado Pantagruel. O Bohigas, o Nuno, o Conde e eu. E quando terminou o jantar, o Bohigas tirou um charuto, começou a fumar, e o maître chegou e disse assim: "Você me desculpe, mas aqui não dá para fumar, mas 2 casas depois tem uma tabacaria, o senhor é nosso convidado para fumar lá." Aí eu fui com o Bohigas. Era uma tabacaria estreita, tinha um balcão na entrada, depois no fundo tinha umas 5, 6 mesas, sentamos numa mesa, e tinha 2 mesas ocupadas com umas 5, 6 pessoas, que estavam discutindo, conversando e tal, e eu apurei o ouvido, eles estavam discutindo o projeto que eles tinham apresentado de manhã, no Paço Imperial. Aí eu pedi a oportunidade: "Olha aqui, ó, aqui está o arquiteto Oriol Bohigas." Aí ele levantou, e foi aquela discussão, conversaram bastante, foi um momento muito legal. Aí, 15 anos depois, eu estava em Barcelona, num jantar, onde o Bohigas também estava. E o Bohigas falando para os vizinhos de mesa sobre o Rio de Janeiro e disse: "Estou convencido, o Rio de Janeiro é a cidade do mundo que mais debate arquitetura e urbanismo." Maravilhoso. Isso em Barcelona. Eu lembro também que em Barcelona eu estava fazendo mestrado em habitação coletiva e social, e Sérgio esteve conosco apresentando exatamente essa proposta de que as Olimpíadas deveriam ocorrer no Porto do Rio de Janeiro. Houve ali naquele momento uma junção de questões que fizeram com que a nossa expressão como IAB na cidade tivesse bastante relevo. Tanto que o prefeito
foi muito, correspondeu muito a essas questões, contratando o IAB para fazer o concurso do Porto Olímpico, para fazer o Morar Carioca, entre outras coisas. E isso não foi, embora ele tenha sido bastante cordial e atento às coisas, isso não decorreu de um desejo solto dele, decorreu de uma visão política de que no IAB os arquitetos estavam dizendo coisas consistentes, de interesse para a cidade. E que seria bom para ele, prefeito, né, ouvir o IAB e, eventualmente, conseguir que o IAB continuasse com esse entendimento colaborativo com a cidade. Então, é uma dessas expressões do IAB. Eu acho que as pessoas podem achar assim, o prestígio pessoal das pessoas que estão falando. Muitas vezes elas se enganam, ou quase sempre se enganam. Isso aí é um respaldo que a instituição dá para quem está respondendo por ela de algum modo.